Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidar você para a nossa aula de número 87. Isso, aula de número 87 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estou gravando essa videoaula numa bela manhã de segunda-feira, feriado, 25 de março de 2024, data de comemoração da nossa Carta Magna. E hoje, haja vista que nós já encerramos, né, a parte das evocações dos espíritos numa condição mais ou menos. Hoje vamos iniciar o bloco dos espíritos sofredores. Porém, antes de adentrarmos nas evocações propriamente ditas, o espírito Georges faz uma descrição de como seria a vida, como seria o mundo desses espíritos sofredores. Eu acho de uma profunda importância. Eu pensei até em omitir, mas depois que eu estudei bastante acerca dessa situação, eu gostaria muito de compartilhar com vocês, com todos e todas, mas está aqui no livro O Céu e o Inferno, está no capítulo 4, que se intitula Espíritos Sofredores, e aí é uma exposição, sabe? O Georges faz uma exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos. Foi ditado à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Então, na verdade, foi através de um estudo detalhado de muitos espíritos sofredores. Então, o Georges, ele resume da seguinte forma: olha só, os espíritos maus, egoístas e duros são, logo depois da morte, entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade, e o desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram o que os cerca e, logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas, que, sem cessar, colocam em ação com os seus gestos zombeteiros. Essa zombaria não lhes bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados, procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Dela se apoderam, exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus, e quando, enfim, senhores de uma consciência, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo o que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. Então veja só a forma, o modus operandi, o estado mental e obsessivo desses espíritos mergulhados no mal, né, que desencarnam ainda presos e presas dessa condição mental e espiritual, principalmente, de viverem no mal, né, com culpas, por terem sofrido muito, por terem causado mal, cometendo crimes, mentindo, enganando, sendo falsos, machucando as pessoas, enfim, cometendo as terríveis atrocidades que, enfim, que cada um de nós pode cometer, e é por isso que nos serve de muito alerta. E aí o senhor Georges continua no relato. O mau espírito, aliás, antes disso, dá para perceber aqui a formação de um espírito obsessor, e dá para perceber aqui que as presas que eles encontram aqui na Terra somos espíritos ainda viciosos, ainda viciados, espíritos ainda mergulhados no mal,
espíritos que ainda não trilham o caminho do bem, que não seguem as premissas ensinadas por Jesus Cristo. Esses são as presas desses espíritos maus, né? E serve de um alerta imenso para todos nós. E aí o senhor Georges continua. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz, não sofre senão nos momentos que não age e naqueles também onde o bem triunfa do mal. Ou seja, esses espíritos compartilham de uma verdadeira não, mas de uma alegria em fazerem o mal, e é isso que os alimenta, e é isso que os incentivam a continuar nessa trilha do mal. Continuando. Todavia, os séculos se escoam, o mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo. Seu círculo de ação se estreita, a sua consciência muda até então. Falo sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como dizem as Escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo, um grande vazio se faz nele, ao redor dele. O momento é chegado. Deve espiar. A reencarnação aí está ameaçadora. Vê como numa miragem as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar, avançar, é precipitado no abismo medonho da vida. Rola. Cadê? Do abismo da rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele, não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer, estendido sobre o seu catre ou sobre o seu leito. O que importa? Então, observa aqui esse espírito mal, e aí num paralelo dimensional entre o espírito mal que vai desencarnar e o espírito mal que precisa reencarnar também. Ele antevê os crimes que cometeu, antevê os erros terríveis que cometeu, antevê a sua vida pautada só de coisas erradas, e vê o que lhe espera, vê o que lhe aguarda, ou tem muito medo disso porque não sabe ao certo o que lhe esperar, ou o que ele mesmo esperar, mas ele sabe no íntimo que não pode ser uma boa coisa, porque você não pode obter bons resultados tendo feito mal, você não pode obter, desculpa, coisas boas tendo vivido no mal. E aí Georges continua, e a partir daqui, olha que terrível é. O homem, o homem culpado sente, sob sua aparente imobilidade, se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. E aqui ele está falando do espírito mal que acabou de desencarnar, ou que está preso ainda à sua ideologia de vida. Sob suas pálpebras fechadas. Antes, vamos relembrar que ele vive um mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão, ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam. Retenham-me, eu vejo o castigo. Não o pode. A morte se fixa sobre seus lábios descorados e os assistentes dizem ei-lo em paz. Muitas vezes, né, nas missas de corpo presente ou nas alusões, né? Eis que esse ou aquela está nos braços de Deus, de Jesus. Eis que esse ou aquela está agora no mundo feliz. Feliz coisa nenhuma. Ou depende, né? Depende das suas ações pretéritas, depende das suas ações imediatas, né? Aqui nesse relato muito interessante, o espírito aqui agonizando com sensações terríveis, com medos terríveis,
E esses assistentes, né, muitas vezes sacerdotes, dizendo, por pura ignorância, né, ei-lo em paz. Entretanto, ouve tudo, flutua ao redor de seu corpo, que não gostaria de abandonar, né? O espírito se agarra às últimas moléculas, às últimas células do corpo, tentando voltar. Ele não quer morrer, porque ele tem medo, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Uma força secreta o atrai, ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal, outros espíritos lhe devolvem o mal que fez. E, castigado, escarnecido, confuso, por sua vez ele erra, e errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão à força de gemidos e de expiações. Que terrível, né? Esse sim, um verdadeiro inferno. E olha o que ele passa, tentando se agarrar ao corpo e não consegue, e aí tenta se refugiar no espaço, tenta esconder-se e não consegue, porque lá no espaço, espíritos também maus o devolvem esse mal, como o texto aqui fala, desferem esse mal contra ele mesmo. E mesmo quando o clarão da consciência, e aí pautado certamente pelo remorso, quando esse clarão vem, o Deus que ele enxerga é o Deus da vingança, é o Deus que vai lhe castigar, é o Deus que vai lhe pôr a pena. E que terrível! E que terrível você conhecer Deus por esse ângulo, por essa dimensão, não reconhecer o Deus de amor, de carinho, de caridade que te ama, mas o Deus que pune, o Deus que te castiga. E sim, é inevitável, porque é a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito, a qual nenhum de nós está livre, nenhum de nós. Então, que possamos estudar muito esse texto, que possamos utilizar muito esse texto para entendermos e analisarmos o que nós estamos fazendo da nossa vida. Como é que nós estamos agindo para com o nosso próximo? Como é que nós estamos agindo para com as leis divinas, as leis do cosmos, as leis da natureza? Se estamos nos respeitando, se estamos respeitando o próximo, se estamos respeitando a natureza, os animais, os ecossistemas, tudo isso está envolvido numa trama só. Olha, no final tem um comentário aqui do Allan Kardec, muito sensato, muito curto, a respeito desse relato do Espírito Georges, né? Allan Kardec comenta o seguinte: jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É, pois, necessário ter recursos da fantasmagoria, das chamas e das torturas físicas. Olha que interessante, Kardec nos lembrando. É preciso fogo eterno, mármore do fogo, é preciso sofrimento material, carnal, de uma carne que não existe mais. Esse sofrimento espiritual, consciencioso, de remorso, de culpa, de dor, é infinitamente mais terrível e mais doloroso. Estudemos, reflitamos e aprendamos e nos modifiquemos. Esse é o resultado desses estudos. Bom, era essa a aula de hoje. Na próxima semana, na aula 88, nós iniciaremos, né, com o relato dos espíritos sofredores. Era essa, então, a aula de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração. Amemo-nos como Jesus nos amou sempre. Tchau.